E o futuro do presidente Temer começa a ser decidido hoje à noite no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que retoma o julgamento da chapa Dilma Temer. É mais uma sessão histórica que pode cassar o mandato do presidente. Vamos falar com a Juliana Morrone em Brasília, porque o presidente Temer ainda tem que responder em 24 horas a 84 perguntas que foram enviadas pela Polícia Federal, né, um interrogatório daquele inquérito que corre no Supremo. Não é? Bom dia, Juliana. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Perguntas que a nossa repórter Camila Bonfim vai detalhar para a gente daqui a pouco. Bem, esse julgamento é histórico, sim, Chico, porque é a primeira vez que o TSE julga uma chapa presidencial. Essa ação começou no tribunal logo depois da vitória de Dilma Rousseff nas eleições de 2014, aí com acusações de abuso de poder econômico na campanha, entre outras denúncias. 3 anos depois, Michel Temer tem que responder a outras denúncias no inquérito aberto a partir das acusações de Joesley Batista. O prazo para entregar a resposta termina amanhã. Temer pode até devolver o questionário da Polícia Federal em branco. Hoje, dia do julgamento, a agenda do presidente tem diversos compromissos, como a solenidade bem na hora da sessão do TSE. Ontem também foi assim. Teve evento, teve discurso, como se nada tivesse acontecendo. Na mesma hora, advogados preparavam outra defesa para Temer, sobre o inquérito que ele responde no Supremo Tribunal Federal por causa da delação da JBS. 84 perguntas enviadas pela Polícia Federal, 24 horas para devolver. A maioria, segundo os investigadores, sobre a conversa gravada por Joesley Batista com Temer em março, no encontro à noite no Palácio do Jaburu. Para o Ministério Público, em uma das partes, fica claro que Joesley fala para Temer que estava pagando propina ao ex-deputado Eduardo Cunha. E Temer concorda. Eu queria falar assim, muito aqui dentro do possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou, liquidou tudo, e ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, pronto, acelerei o passo e tirei da frente. O outro menino, o companheiro dele que está aqui, né? Que tá aí, que o Gedel sempre estava. Não. O Gedel é que andava sempre ali, mas o Gedel também com esse negócio, eu perdi o contato, porque ele virou investigado, agora eu não posso também. Eu não posso encontrar ele. Isso. O negócio dos vazamentos, o telefone lá do Pardo com o Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nossa, não sei o quê. Eu estou lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Todo mês também. Eu estou segurando as pontas, estou indo. Os advogados do presidente queriam que o Supremo esperasse a perícia nas gravações para só depois responder o interrogatório da polícia. Mas o ministro Edson Fachin não concordou e disse que Temer responde o que quiser. Para o governo e para PMDBistas, o envio do questionário nesse momento foi para constranger o presidente. Outra tentativa de desqualificar o andamento das investigações foram as críticas que continuaram contra a prisão de Rocha Loures, que foi para a cadeia no sábado. O PMDB está tenso com o que Rocha Loures, que foi assessor de Temer, pode dizer nos depoimentos que fará a polícia e numa futura possível delação. Ele foi flagrado correndo com uma mala com R$500 mil. Propina, segundo a JBS. Ele não iria fugir. Iria depor, quer dizer, foi uma prisão exatamente para pressioná-lo.
A defesa de Rocha Loures entrou nessa segunda aqui no Supremo com um habeas corpus para que ele seja solto. Para os advogados, não há qualquer indício de que livre Loures possa tentar atrapalhar as investigações, já que hoje não ocupa nenhum cargo público. A decisão será do ministro Ricardo Lewandowski. Na semana passada, Lewandowski decidiu, em um habeas corpus semelhante, que uma prisão determinada pelo próprio Supremo não pode ser desfeita. Sobre o argumento da defesa de Michel Temer de dizer que o envio das perguntas é uma tentativa de constranger o presidente, a Polícia Federal disse que não vai se manifestar sobre essas declarações. Chico, Ana. Ok, Juliane, a gente agora então vai voltar a falar com a Camila Bonfim, porque ela teve acesso em primeira mão a essas perguntas que a Polícia Federal fez para o presidente Michel Temer, que ele tem 24 horas para dar essas respostas, recebeu as perguntas ontem e a Camila está aqui para dizer para a gente o que tem nessas perguntas, Camila. Oi, Ana, são 82 perguntas sobre a investigação a partir da delação da JBS e também sobre essas gravações que estão sendo periciadas também a partir dessas gravações do Joesley Batista. A gente vai ler uma das perguntas, a gente preparou uma arte para mostrar, então, uma dessas perguntas, que é a seguinte, é a pergunta de número 36. A Polícia Federal pergunta ao presidente: Rodrigo da Rocha Loures, ex-assessor que está preso, chegou a levar ao conhecimento de Vossa Excelência, o presidente, a disponibilidade do grupo JF Investimentos em fazer pagamentos semanais que girariam de 500 mil a R$1 milhão por conta da resolução da questão que estava em trâmite no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A gente sabe pela investigação que Loures chegou a procurar o presidente do CAD nessa negociação que fez diretamente com Joesley Batista para que a JF fosse beneficiada no CAD. Essa é uma das perguntas que a Polícia Federal fez ao presidente, mas a gente tem várias outras que eu vou destacar aqui que vão dar aí o tom dessa investigação, desse inquérito em que o presidente é investigado. Uma das perguntas é a seguinte: se o Rodrigo da Rocha Loures, ele é da estrita confiança do presidente Temer. Eu explico. Na delação da Lava Jato, na delação da JBS, o Joesley fala que o Rodrigo Rocha Loures era interlocutor do presidente Michel Temer para assuntos da JBS no governo e que era homem da sua estrita confiança. E essa frase, estrita confiança, foi inclusive usada na decisão do ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato, para mandar prender Rodrigo Rocha Loures. Há também outras perguntas. Por exemplo, qual é o objetivo daquele encontro com Joesley Batista em março desse ano? A PF também pergunta ao presidente se ele costuma receber no Palácio do Jaburu, fora da agenda e tarde da noite, em outros empresários, assim como recebeu Joesley Batista, se isso é comum e, se for comum, para o presidente nomear pelo menos 3 empresários que recebeu nessas mesmas condições. A PF também pergunta qual o objetivo desse encontro com Joesley Batista e também se há algum fato que pode ser revelado por Lúcio Funaro, que é doleiro ligado ao Eduardo Cunha, e pelo próprio Eduardo Cunha, que possa envolver Michel Temer. A explicação em relação a isso é a seguinte, é que nesse encontro a gente lembra que o Joesley Batista, quando gravou o presidente, ele conta que, segundo as investigações interpretam, aquela conversa de que estava comprando o silêncio de Eduardo Cunha e também que fazia a mesma coisa, pagava uma mesada para comprar o silêncio de Lúcio Funaro. A PF então pergunta aqui nesse questionário ao presidente, nesse interrogatório, se Temer tem algum fato que possa ser delatado por esses dois que possa comprometê-lo. Ainda outra pergunta, que a Polícia Federal diz o seguinte, que o Joesley disse que Temer decidiu ajudar a Eduardo Cunha por meio de 2 ministros no Supremo. E aí então a Polícia Federal pergunta ao presidente se isso é verdade e quais ministros. Também pergunta a Temer se ele indicou Loures para ser seu interlocutor, como diz Joesley Batista na delação de que Loures era o interlocutor, então, para assuntos da JBS no governo. Ainda, a Polícia Federal pergunta se o presidente sabe dos R$500 mil recebidos em uma mala por Rodrigo Rocha Loures, aquela ação monitorada, ação controlada da Polícia Federal que mostra a imagem do ex-assessor de Temer recebendo esse dinheiro e entrando dentro de um carro. E aí a Polícia Federal pergunta o seguinte, caso saiba se teve contato com Rodrigo Rocha Loures, se soube pelo noticiário e quais as explicações que podem ser dadas sobre esses R$500 mil que foram recebidos pelo ex-assessor de Temer no dia 28 de abril. E ainda pergunta se após a divulgação desse encontro, Temer encontrou pessoalmente Rodrigo Rocha Loures ou
fez que Rodrigo encontrasse com algum intermediário, alguém indicado por Temer para falar sobre esses R$500 mil. Esses são alguns destaques desse interrogatório que o presidente Michel Temer vai ter que responder dentro do inquérito em que ele é investigado por obstrução à justiça, corrupção passiva e também organização criminosa. Chico e Ana. Obrigado, Camila. Perguntas que naturalmente também, né, deverão ser contestadas ou não pelo Rocha Loures, que está preso. Muita gente acha estranho, não há nada de estranho, porque se o dinheiro é um dinheiro fruto de crime e ele levava esse dinheiro, não foi preso porque tinha um mandado de deputado, agora está preso como qualquer ladrão que é apanhado numa situação dessa, fugindo com a mala com R$500 mil. A gente volta a falar com a Camila a qualquer momento. Lembrando que são 82 perguntas que deve responder o presidente Michel Temer, não 84, como divulgava o Palácio do Planalto. Informações da Polícia Federal, ela encaminhou 82 perguntas. E a chapa Dilma Temer é acusada de abuso de poder econômico, fraude e caixa 2 na campanha, mas vai a julgamento no momento de forte impacto sobre Temer na delação da JBS e da prisão desse ex-assessor presidencial, o Rocha Loures. Juliana, a Procuradoria-Geral da República ainda pode apresentar denúncia contra o presidente no Supremo por causa disso. Ô Chico, é a escalada da tensão política, né? As cartas caindo a cada dia, uma nova acusação, uma nova crise. Você viu aí, ouviu agora as perguntas feitas pela Polícia Federal para o presidente Michel Temer, até mesmo agora de manhã, com a prisão do aliado histórico e ex-ministro de Temer, Henrique Eduardo Alves. É nesse cenário de crise política, com caldeirão de denúncias de corrupção, que o julgamento será retomado. O Ministério Público apresentou um parecer defendendo a cassação. As defesas do PT e do PMDB vão argumentar o contrário. São 5 acusações principais que podem levar à cassação da chapa Dilma Temer. Elas estão em 4 processos movidos pelo PSDB desde que o partido perdeu as eleições de 2014. A primeira acusação é de abuso de poder econômico. O PSDB alega que a chapa Dilma Temer teve gastos acima do limite da lei eleitoral. O partido que perdeu as eleições acusa a coligação rival de ter recebido dinheiro de empreiteiras da Petrobras por meio de propina. Os tucanos dizem que Dilma e Temer se beneficiaram de propagandas políticas pagas por entidades sindicais. Afirmam ainda que o PT e o PMDB teriam bancado o transporte de eleitores para um comício em Petrolina, Pernambuco, e tiveram despesas irregulares sem comprovantes. A segunda é de abuso de poder político. O PSDB diz que a então candidata convocou ilegalmente cadeia de rádio e TV para fins eleitorais. O partido afirma que houve manipulação na divulgação de dados de uma pesquisa que mostrava um aumento na quantidade de pessoas abaixo da linha da pobreza durante o governo do PT. Os tucanos dizem que a chapa usou a estrutura do Palácio do Planalto para atos de campanha e que ainda veiculou publicidade institucional próximo das eleições, o que é proibido. A terceira acusação é de uso indevido dos meios de comunicação. Segundo o PSDB, a então candidata veiculou mentiras no horário eleitoral. A quarta acusação é de fraude. O PSDB acusa a chapa rival de ter veiculado informações falsas sobre o fim de programas sociais caso Dilma e Temer perdessem as eleições. A quinta e última acusação é de arrecadação de gastos não contabilizados, o Caixa 2. Segundo a acusação, Dilma e Temer receberam dinheiro de fornecedores da Petrobras sem registro oficial e pagaram gráficas com desvios de recursos para laranjas. Para o Ministério Público Eleitoral, existem provas suficientes para a cassação da chapa Dilma Temer. O procurador Nicolau Dino disse num parecer enviado ao TSE que a ex-presidente Dilma Rousseff sabia dos pagamentos por meio de Caixa 2 e que poderia ter coibido a irregularidade, mas se omitiu e nada fez. Nicolau Dino disse ainda que a chapa não pode ser dividida. Falou que é incabível a cassação de um sem que a medida atinja o vice na campanha. O Ministério Público defende que a ex-presidente Dilma fique inelegível por 8 anos e que Temer perca o cargo. Nicolau Dino afirmou que não há elementos no processo que liguem Temer ao financiamento ilícito da chapa. Mas, como ele foi beneficiado por uma campanha financiada ilicitamente, deveria perder o mandato. Os advogados de Dilma pedem que o processo seja extinto, porque a ex-presidente já perdeu o cargo no processo de impeachment. Querem ainda a anulação de todas as provas colhidas a partir das delações de funcionários e ex-funcionários da Odebrecht. Alegam ser falsas as afirmações dos publicitários João Santana e Mônica Moura e dizem que não foi assegurado à defesa o amplo, pleno e efetivo exercício dos seus direitos ao contraditório.
A defesa de Temer pede a anulação dos depoimentos que não foram pedidos pelas partes. Afirma que não há gravidade suficiente nas condutas para a desconstituição de mandato presidencial. E, por fim, pede que as condutas de Temer e Dilma Rousseff sejam apreciadas individualmente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, comentou o impacto do julgamento que recomeça hoje. Nós vivemos uma possibilidade de um novo começo no Brasil, que é utilizar essa experiência dessa corrupção ampla e institucionalizada para, tal como fizemos com a ditadura, tal como fizemos com a tortura, poder dizer corrupção nunca mais. Não uma corrupção de nível zero, todo país tem um nível de corrupção, mas é preciso criar uma cultura de honestidade, é preciso mostrar para as novas gerações que ser honesto vale a pena, porque a corrupção valoriza os espertos e não os bons. Corrupção nunca mais, tomara, né? Não existe prazo para o fim do julgamento e, com base nas acusações que a gente acabou de mostrar, os ministros terão que decidir se a chapa Dilma Temer deve ser condenada ou absolvida. Se houver condenação, ainda deverão ser decididas as punições, ou seja, se a execução será imediata ou se será necessário aguardar os recursos. Ana? Juliana, vou relembrar agora que o passo a passo desse julgamento no TSE, como a Juliana disse, não tem previsão para acabar, mas há aí uma expectativa de 3 dias de julgamento. Vai começar dessa forma aqui, olha, primeiro com a análise das questões preliminares. Entre essas questões aqui, vai ser decidido se o julgamento prossegue diante do fato de Dilma já ter perdido o cargo. Se a sessão continuar, então o relator Herman Benjamin vai ler um resumo de tudo que foi apurado. Aí depois a acusação e também a defesa de Dilma e a defesa do presidente Temer vão falar por 15 minutos. Nesse momento também o representante do Ministério Público Eleitoral vai poder se pronunciar. Depois disso aqui então, aí o ministro Herman Benjamin apresenta o voto dele. Aqui algumas informações sobre ele. Herman Benjamin é ministro do STJ desde 2006. O mandato dele no Tribunal Superior Eleitoral vai até outubro. E Herman Benjamin é conhecido pelos colegas pela rigidez e pela seriedade. Em seguida, ao voto do relator, votam os outros 6 ministros. Vamos detalhar aqui, então, quem são eles. O segundo a votar vai ser Napoleão Nunes Maia. Ele veio do STJ, onde chegou em 2007. Antes fez carreira na Justiça Federal da 5ª Região, no Recife. Próximo a votar será Admar Gonzaga, que é advogado especializado em atividade partidária. Ele já foi assessor de vários partidos, o PPR, PPB, PFL e DEM. Na campanha de 2010, ele atuou na defesa da então candidata Dilma Rousseff no TSE. 3 anos depois, foi nomeado por ela ministro substituto do TSE e foi indicado como efetivo pelo presidente Michel Temer em abril desse ano. Outro ministro, Tarcísio Vieira, também foi nomeado ministro substituto do TSE por Dilma e efetivado por Temer em abril. Mesma história. Ele é subprocurador-geral do Distrito Federal e tem passagem pelo Ministério da Justiça e pela Vice-Presidência da República. Outro ministro é Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado por Dilma Rousseff. Antes ele passou pelo STJ e também pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Rosa Weber também é do STF, indicada por Dilma Rousseff. No Supremo, ela negou ações que tentavam tornar Dilma inelegível. Por exemplo, no julgamento do impeachment, a gente lembra que Dilma perdeu o mandato, mas manteve o direito de ocupar cargos públicos. Finalizando, temos o presidente do TSE, que é o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, que só vota em caso de desempate. Gilmar chegou ao STF em 2002 por indicação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Tem trânsito no meio político, se reúne com frequência com o presidente Michel Temer e também com líderes do Congresso. Qualquer ministro pode pedir suspensão temporária para analisar o caso. Se isso acontecer, aí não tem prazo para a retomada do julgamento. A decisão, então, é anunciada e os recursos podem ser apresentados em 3 dias após a publicação.